Coloquei para gravar a aula para ficar disponível para vocês depois. Bom, então, na última aula que foi postado no Avalar, ele falava um pouco dos números quânticos, né? E para falar desses números quânticos, eu abordei a estrutura do átomo, que, basicamente, para a gente saber como é que esses números quânticos funcionam, a gente tem que conhecer a estrutura do átomo. O átomo... Deixa eu ver se eu tenho a imagenzinha dele aqui, na última aula. Acho que eu tenho aqui o... Pronto, vou explicar aqui para voltar. Pronto, basicamente, como é composto o átomo, né? A gente tem um núcleo. A gente viu que tem um núcleo, que é a parte central do átomo. E nesse núcleo a gente tem as cargas positivas, que são os prótons, e os nêutrons, correto? E na parte externa desse átomo, nós temos a eletrosfera. Que na verdade, a eletrosfera é essa coisinha bonita aqui. Então, alguém falou? Tem alguém que tá com o microfone ativado e tá pegando ruído externo. É, isso. Pronto, melhorou. Aí aqui, ó. Então, na parte central do átomo, temos as partículas positivas e neutras, que são os prótons, carga positiva, e os nêutrons, que possuem carga zero, ou seja, não tem nem carga positiva nem negativa, e a eletrosfera. A eletrosfera, por sua vez, ela possui elétrons. E esses elétrons estão distribuídos de acordo às camadas. Ou seja, aqui, cada átomo ele vai ter a eletrosfera dependendo da quantidade de elétrons que ele vai ter. Por exemplo, se eu tenho um átomo com um elétron, ele vai ter só uma camada, que é a camada K, que por sua vez ela pode ter até 2 elétrons. E assim, quanto maior for o número de elétrons, maior vai ser o número de camadas. Esses elétrons vão estar distribuídos nessas camadas, que são chamadas eletrosferas, ok? Só que o que acontece? Essas eletrosferas, elas se comportam basicamente da seguinte forma. Cada eletrosfera, ela comporta um número de elétrons. Ela não comporta todos. Então, para isso, essas eletrosferas, elas são subdivididas em níveis, subníveis, orbitais. Foi o que eu passei na aula passada. Então, para tentar fazer uma associação, as eletrosferas é como se fosse uma região ampla do átomo, a região toda externa do átomo. E cada vez que você vai reduzindo para os níveis, subníveis, até o orbital, você está reduzindo essa área para tentar encontrar um elétron, pois o elétron está distribuído nessa eletrosfera, correto? Bom, para isso, existem os chamados números quânticos. Os números quânticos, eles são basicamente 4. Já eu vou passar um exercício e para quem perdeu a aula passada vai começar a se situar um pouco. Esse número principal, esse primeiro aqui, ele faz referência justamente a camada, ao nível de camada que o elétron se encontra. Por quê? Primeiro, para que me serve esse número quântico? Esse número quântico é basicamente o endereçamento de um elétron. Com esses 4 números aqui, eu vou conseguir definir qual a área de maior probabilidade de encontrar esse elétron. Então, ele é dividido em 4 números. O primeiro, vou fazer uma relação, é referente ao nível, o segundo ao subnível, o terceiro ao orbital do elétron, da eletrosfera. Vamos fazer a associação da seguinte maneira. Uma área grande, por exemplo, a cidade de Irecê, né? Então, dentro de Irecê, nós temos vários bairros, ou seja, várias
camadas aqui, vários níveis. Então, os níveis dessa eletrosfera, ela varia de 1 até 7. A gente viu isso na aula passada. Só que, para poder encontrar uma pessoa dentro de IRC, por exemplo, agora, cada um está dentro de casa, né? Fica mais fácil ainda. Então, cada um, por exemplo, está um cômodo em um cômodo da sua casa. Então, esse aqui seria com a eletrosfera total, que é a área maior, seria como se fosse a cidade de Irecê. O nível seria o bairro. O momento seria como se fosse a casa. E o magnético seria como se fosse um cômodo da sua casa. Ok? Então, agora no momento, a pessoa, por exemplo, estou na sala. Então, eu tenho uma região de menor tamanho, ok? A sala é um cômodo menor em relação à área da casa. Então, aqui seria o cômodo em relação à casa. E essa região é a região provável onde se encontra o elétron. Porque quando a gente vê dessa forma aqui, se pensa que o quê? O elétron está em um certo ponto da eletrosfera. Mas não é isso que acontece. Ela está numa área que a probabilidade dele estar é maior. Ok? Então, por isso que se divide nesses esses 3 primeiros números. E esse 4, ele se refere ao giro do elétron. Porque é o seguinte, esse aqui, você observa que cada vez mais ele vai restringindo a área provável que esse elétron vai encontrar. Só que quando ele chega no orbital, cada orbital desse aqui, cada caixinha, cada quadradinho desse aqui, ele suporta até 2 elétrons. Um elétron, quando ele entra numa caixa, numa dessas caixas, ele vai girar em um sentido. O próximo elétron que entrar dentro dessa caixa, porque cada caixa dessa comporta até 2 elétrons. Então, o segundo elétron, quando entrar aqui, ele vai girar no sentido contrário. Lembram aí, quem já brincou com aqueles ímãs? Quando você tem cargas iguais, se você juntar o negativo com o negativo, eles vão o quê? Se repelir. Então, justamente é isso que acontece. Então, quando um elétron entra dentro de uma caixinha dessa, dentro de um orbital, o outro, quando entrar, ele vai se repelir, então vai mudar o sentido de giro, ok? Então, na eletrosfera, o número principal, o número quântico principal, ele faz referência à camada em que o elétron se encontra. Então, vai variar. Ou a gente pode utilizar a letra, que é de K até Q, ou do numeral 1 até o 7, ok? Já no momento angular, que ele faz referência à subcamada que o elétron ocupa, ele tem essas subcamadas S, P, D e F, que varia de 0 a 3. Ou seja, o meu S, meu subnível ou subcamada S, ela tem o número 0, equivale ao número 0. Então, se o elétron estiver na camada S, qual o número dele? 0. Se estiver no P, 1. No D, 2. E no F, equivale a 3, ok? O magnético, ele varia de menos 3 a mais 3, dependendo de qual subnível ele vai se encontrar. Esse aqui é para o subnível mais externo, que é o F. Então, ele vai variar de menos 3 a mais 3. Então, o central, o orbital central aqui, ele é 0. Todas as caixinhas que estiver à sua direita, no sentido direito, é positivo. E os que tiver no sentido esquerda são negativos, ok? E o spin, ele refere-se ao sentido, como eu disse, ou ele vai girar em um sentido ou girar no outro sentido. Então, o número de spin, ele varia de menos 1/2 a mais 1/2. Uma coisa que eu tenho que falar sobre esse spin é que ele é arbitrário. Assim, em geral, por convenção, o primeiro elétron que entra dentro de cada caixinha dessa aqui, porque seguindo a regra de Hunt, que eu passei a aula passada, você preenche um elétron aqui. Deixa eu pegar uma caneta para riscar. Você vai preenchendo um elétron aqui. Então, o primeiro elétron de cada orbital desse aqui, ele tem sentido menos 1/2.
O segundo, ele já vai ter sentido oposto, então mais um meio. Mas alguns autores, eles podem também utilizar o contrário, ok? Por isso que ele é dito arbitrário. Você pode arbitrar qual é o valor do primeiro, se é menos um meio ou mais um meio. O que é que tem que seguir? Que se o primeiro você adotou mais um meio, o segundo, então, vai ter o sentido contrário, menos um meio. Por exemplo, a regra de Hunt para preenchimento dos orbitais, ele diz que os elétrons, eles têm que ser preenchidos dessa forma. Primeiro, em cada sentido. Ficou mais bonitinho. Depois que ele preenche todos, que aí você vem do primeiro aqui, ó, mais negativo, preenchendo. Por que isso? Porque, como eu falei, os elétrons não têm a mesma carga negativa, então eles tendem a se repelir. Então, quando ele preenche esse orbital, a energia, eles tendem a ir para um local que tenha mais espaço. Então, ele vem para esse carinha aqui, depois vem para esse, e assim sucessivamente. Aí, quando preenche tudo, que aí ele volta para o primeiro e começa a preencher novamente, ok? Então, esses números aqui, ó, de -3 a -2, ele vai definir em qual caixinha desse aqui o elétron encontra-se acomodado. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Ó, basicamente funciona dessa forma aqui. Temos os níveis, que esses níveis aqui determinamos através do nível o número principal, o número quântico principal, o n. O subnível, vamos definir um momento angular, que é de 0 a 3. O magnético, que são os orbitais. Aqui, ó, no subníveis eu não tenho um subnível S, P, D e F. Pronto. Em cada subnível nesse, ele comporta uma quantidade de elétrons. No S, a gente vê que ele comporta 2 elétrons. No subnível P, ele comporta 6 elétrons. No D, 10. E no F, 14, ok? Por que eles comportam essa quantidade? Se a gente for observar aqui, ó, no S, o número quântico magnético, que varia de -3 a +3, ele só tem um quadrado. Por quê? Ele só suporta 2 elétrons, então ele só tem um orbital. Então ele só suporta um elétron nesse sentido e um elétron nesse sentido. Tá dando para ouvir, pessoal? Tá dando para ouvir? Ouvi sim. Pronto. Tranquilo, né? Então, por isso que no S eu só consigo alocar 2 elétrons, ok? No P, eu consigo alocar quantos, ó? 6 elétrons. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? No D, 10. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Ok? Então, cada orbital, 2 elétrons. Então, por isso que aqui vai ser 10 elétrons. No F, 14, porque eu tenho 7. Para não precisar decorar essa questão dos orbitais, vocês lembram o seguinte: cada orbital posterior ele vai ter 2 orbitais a mais que o anterior. Ó, esse aqui ele tem um orbital, né? Mais 2, então vai ter 3. Alguém ligou o microfone que tá tendo um ruído externo e não tá dando para entender direito. Pronto. Desligou. Pronto, voltando aqui, ó. Para vocês não precisarem decorar o desenhozinho e tentar entender quantos orbitais tem em cada subnível desse, vocês lembram o seguinte: no subnível S, eu tenho um orbital, correto? No próximo, que é o P, eu acrescento 2. Ó. Mais 2, então ele vai ter 3. 3 orbitais, portanto, 6 elétrons. No D, então mais 2, então ele vai ter 3 mais 2, 5. 5 orbitais, portanto, 10 elétrons. No F, 5 mais 2, 7. Então, ele vai ter 7 orbitais e cada orbital 2 elétrons, então 14. Ok? E o spin, ou você denota ele
menos um meio para cima, ou mais um meio para baixo, ou vice-versa. Vocês podem achar na literatura também esse cara para cima com o número mais um meio. Ok? O que é importante, se você preencher o primeiro seta para cima com mais um meio, quando você for preencher o segundo, você tem que colocar menos um meio. Porque ele está no sentido oposto. Lembrando lá de física, do vetor, sentido, direção, né? Ele tem um sentido vertical, só que a direção dele aqui, ó, a direção dele tá para cá e o outro tá inverso. Então, eu altero o sinal. Ok? Vou fazer um exemplozinho aqui. Um átomo que tem um número atômico, esse é o número atômico, então ele vai ter um número de prótons igual de elétrons 28, igual a 28. Então, o que é que a gente tem que fazer para achar o elétron que está... O último elétron aqui, o último elétron desse átomo aqui. Onde é que ele está? Qual o endereçamento dele? Qual a região no orbital lá que ele vai ter a maior probabilidade de a gente encontrar ele? Então, isso é para que serve o número quântico, para você ter um endereço de uma região onde provavelmente você vai encontrar esse elétron. Então, vamos fazer para o último elétron aqui, para o 28º desse composto químico. Lembram da regra de exclusão de Pauling, lá do ensino médio? Ó? Então, para fazer a distribuição eletrônica, a gente vai utilizar aquela regrinha, onde primeiro a gente usa, no caso isso aqui tá errado, aqui é um S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Para também vocês, voltar aqui, essa numeração, para vocês não precisarem decorar, como é que eu sei que o primeiro só tem um S e o quarto e o quinto tem o F, vai até o subnível F. Observe o seguinte, ó, o primeiro, ele só tem um S, né? O 1S. No segundo, ele tem 2. Aí você vai aumentando. 3. E aí 4. Nesse segundo caso aqui, ó, você repete 2 vezes. E aí começa a decair novamente. Para 3 e até chegar em 2. Você sabe que tem 7 níveis, então você vai em ordem crescente até chegar ao F. Quando você chegar no subnível F, você repete ele. Okay? Então serve para o nível 4 e 5 e depois começa a decair. Ok? Vocês podem perceber que esse aqui, ó, tem o mesmo tamanho desse, esse tem o mesmo tamanho desse e esse tem o mesmo tamanho desse. Então pode até interligar aqui, ó. Tem tamanhos iguais. O único que não tem uma réplica seria o primeiro subnível aqui, ok? Então, como é que fica essa distribuição? Eu tenho 28 elétrons para distribuir aqui. Eu vou seguir o passo a passo das setas aqui, ó. Um S1, S, o subnível S, ele comporta até 2 elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 elétrons, ok? Próxima seta. Próxima seta, ele está mandando adicionar aqui, ó, no 2S. Só que o S, ele está no subnível S, também só comporta 2 elétrons. Então, aqui eu já tenho 4 elétrons distribuídos, correto? E o próximo? Ao invés de ir para o 3S, olha o sentido da seta. Ele começa pelo P, 2P. Ok? Então, eu vou preencher o 2P primeiro. O P comporta até 6 elétrons. Então, vou colocar aqui, ó, 6 elétrons. Então, aqui, ó, 2 com 2, 4 com mais 6, 10. Faltam 18. Ok? Ou 6 feio. São 6. Depois que a gente preencheu o 2P, vamos para o próximo nível, que é o 3S. Então,
O S a gente sabe que só comporta 2 elétrons. Então, aqui a gente já tem 12. Correto? E aí vai novamente para o próximo, até preencher. 3P6, ó. Sempre segue a seta. A seta, ela tá, primeiro passa pelo 3P para depois ir para o 4S, nesse sentido. Então, P, ele comporta 6 elétrons. Então, vou preencher aqui, ó. 6 elétrons. Então, vou para o próximo, 4S. Comporta até 2. Aqui, ó, eu já tenho 10, 2 e 2, 4, com 6, 10, com mais 4 e 6, 10, 20. Eu faltam agora, então, se eu tenho 20 aqui, faltam 8. 8 elétrons. Né? Próxima camada que eu tenho que preencher é a 3D. Só que o D, ele comporta quantos elétrons? 10. Só que eu só tenho 8. Então, cabe aqui, não cabe? 8 elétrons. Então, vou preencher aqui, ó. 8. Pronto. Preenchi. Aqui eu tenho 10, 20, 8 elétrons. Fiz a distribuição eletrônica desses elétrons nos níveis e subníveis. Então, o meu último elétron eu coloquei aonde? Não foi aqui no 3? Meu último elétron não está aqui? A última posição que eu coloquei foi no 3D. Correto? Então, agora eu começo o preenchimento dos orbitais. Eu sei que ele está no orbital D. Correto? No orbital D. Então, eu tenho que preencher aqui com os 8 elétrons. Ele cabe 10, só que eu só tenho 8, então eu vou preenchendo. Primeiro, aqui para cima, em cada orbital. Ó. Lembre que os elétrons são negativos, eles vão se repelir. Então, cada um vai procurar, um não gosta do outro. Então, cada um vai procurar um quarto para ficar lá dentro da casa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Preenchi 5 elétrons. Faltam 3. Então, eu começo aqui do início. Só que agora o sentido é contrário. Então, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui é o meu último elétron, correto? Então, observem aqui, ó. O meu último elétron, ele está no nível 3, ok? Está no nível 3. No orbital D, a numeração do orbital D é 2. Então, lembra lá que o primeiro número, que é o principal, ele faz referência ao nível. Então, meu N, meu primeiro número quântico, vai ser igual a 3. Por quê? O último elétron está aqui, ó, na 3D. Ok? Então, nível 3. Subnível, ele está no meu orbital aqui, ó, D. O D, o número dele é 2. Então, o segundo número quântico, que é o magnético, vale 2. Ok? Ou principal e secundário, vocês podem achar assim também na literatura. E agora, faltam 3 números. Principal, secundário, o magnético e o spin, o S. O magnético, você vai pegar a localização dele. Ó, ele está aqui no 0. Se ele tivesse ficado aqui, era número 2. Só que o último elétron que a gente preencheu foi aqui. Ele está em que número? 0. Então, 0. Ok? E o spin? Como ele está para baixo, e pelaquela regra, por convenção, a gente usa o primeiro elétron sempre negativo e o segundo positivo, então ele vai estar mais 1/2. Acho que está 3, 2. Então, o número quântico, o endereçamento desse último elétron é 3, 2, 0 mais 1/2, ok? Então, é dessa forma que você restringe a posição do átomo em uma pequena área, ok? Por exemplo, esse aqui é o número quântico do último elétron. Agora, se fosse
do penúltimo. Do penúltimo. Ele também teria 3, 2 e 0, só mudaria o sentido, né? Sentido inverso menos o meio. Então, cada elétron desse aqui, a gente consegue obter um número quântico. Ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Eu não. É mais ou menos, eu não entendi essa última. Porque deu 0. Porque deu 0? Pronto. Sim. Aqui, ó. Lembra o seguinte, que no primeiro orbital, o S vale 0 aqui, né? Ele vai ter um orbital somente, um quadrado somente, que cabe 2 elétrons. Então, como ele cabe só 2, se por acaso o elétron está aqui, esse número aqui, ó, o M, ele só pode ser 0. No P, que é igual a 1, o segundo número quântico dele é 1, ele pode ter o M 0, 1 ou menos 1. Já que foi o caso aqui nosso, ele caiu aqui, ó, no D, não foi isso? Então, no D, o primeiro número, que indica o nível, é 3. O secundário é 2, por quê? Porque S é 0, P é 1, D é 2, F é 3. Então, como ele está no D, D é 2. 2. E o M é 0 porque esse elétron ele ocupa o orbital central, ok? Se ele tivesse para a direita, ele poderia ser ou 1 ou 2, ou se ele tivesse para aqui, para a esquerda, ele seria o menos 1 ou menos 2 ou menos 1. Por exemplo, esse elétron aqui, ó, esse terceiro número quântico dele é menos 2. Entendeu? Entendi sim. Pronto. Então, esse terceiro número, ele vai fazer referência em qual orientação, qual orbital ele vai estar. Ok? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, menos 3, 2 elétrons com o terceiro número quântico, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e assim sucessivamente. Ok? E o spin é só o sentido. Tranquilo? Ficou tranquilo? Tranquilo. Aí aqui tem a resposta, 3, 2, 0, mais um meio. Pronto. Um outro exercício aqui agora. Porque existe uma diferença do número quântico para o elétron de valência. Qual basicamente? No número quântico, nós informamos aqui, ó, 4 valores, né? Isso, o número principal, secundário, magnético e spin para endereçar um elétron. Agora, quando a gente fala do elétron de valência, é o elétron que está no maior nível. No maior nível, ele vai ver qual que está no maior nível. Não é o primeiro, não necessariamente esse elétron deve ser o último. Ele quer ver qual o que está na maior, qual o elétron que tem a maior energia. Porque aqui, ó, lembra que no desenhozinho do átomo, aqui é o átomo e aqui é o K é a primeira eletrosfera, o L é a segunda, terceira, e assim sucessivamente, vai aumentando, correto? Então, quanto mais afastado do núcleo, maior é a energia desse elétron, ok? É tanto que eu dei um exemplo em sala de aula, que quando o elétron está em um nível aqui, e você fornece a energia a esse elétron, e ele pula para uma camada mais energética, quando ele retorna, por exemplo, aqui é um átomo, o último elétron estava aqui na camada, no nível N, no nível 4. Você forneceu energia a ele e ele veio para aqui, ó. Esse elétron ele pulou para essa outra camada. Porque você forneceu energia para que ele saltasse. Quando esse elétron você cessa o fornecimento de energia e ele retorna para a camada menos energética, ele tem que liberar essa energia que está acumulada. Você forneceu e aí ele vai liberar essa energia novamente. Lembra lá que a energia não se perde, nem se ganha, ela se transforma. Então, você forneceu um tipo de energia e ela vai devolver essa energia como ou calor ou como energia luminosa.
E como exemplo, eu citei lá os fogos de artifícios, né? Então, cada elétron, quando salta de uma camada menos energética para uma mais energética, então ele tem uma forma diferente de mostrar energia, como é que se fala? Doar essa energia, porque ele ganhou, ele vai ter que fornecer energia de volta, expulsar essa energia. Então, geralmente esses fogos de artifício vocês veem coloridos, né? Um azul, um mais vermelho. Então, geralmente são átomos de diferentes compostos, ok? Então, porque um quando ganha a mesma energia, ele vai dar um salto, por exemplo, daqui para cá, enquanto o outro está dando esse salto aqui. Então, nesse retorno para a camada mais próxima do núcleo, que é menos energética, então ele libera uma luz diferente, uma faixa diferente. É tanto que existem alguns métodos para identificar compostos por conta dessa liberação de energia, que é uma área da química, a espectroscopia, que estuda só os espectros de onda que são emitidos por esses átomos. Ok? Mas vamos voltar para o exercício. Então, quando eu falo de elétron de valência, então eu falo o elétron que está mais energético. Por exemplo, se eu tenho um elétron aqui no 3, e mesmo o último estando aqui no 2, o elétron que está na camada no nível 3, ele tem mais energia do que o que está no nível 2. Então, você pega sempre o que está com o nível maior. Ok? Então, ele fala aqui, ó, quantos elétrons de valência existem? Ele pergunta quantos elétrons de valência existem na configuração do elemento químico de número atômico 83. Então, se o número atômico é 83, então ele não perdeu elétrons, nem ganhou, então ele está com 83 elétrons. Como é que a gente acha? Fazendo a mesma coisa, fazendo a distribuição eletrônica. Lembra lá, a camada S eu comporto 2 elétrons, né? 2 elétrons. Aí eu vou para a segunda, que é o 2s. Também só comporta 2 elétrons. Subnível S só comporta 2 elétrons. Vou para P. A P comporta até 6. Então, 6 elétrons. Para S. A S, 3s, ela comporta só 2. Né? E assim eu vou fazendo a distribuição. 3P. Em vez de ir para 4s, eu volto aqui para 3P. A 3P comporta 6. E aqui eu vou preenchendo a quantidade de elétrons nessa tabelinha do lado. 4s, 2. Só comporta 2 elétrons. Ao invés de ir para 4P, eu aqui, ó, retorno para 3D. A 3D comporta até 10 elétrons. Então, preenchi aqui. E aí eu vou preenchendo. Na P, agora que é a próxima, 6. E o S2. E vou preenchendo. D, pela seta, pela regra aqui, pela exclusão de Pauling, volto para 4D. D também é 10. Depois venho para 5P, 6. E aqui a 6S. E vou preenchendo. Próximo nível é o 4F. O 4F, ó, F eu comporto 14 elétrons. Então, 14. E vou preenchendo D, 10 e 6P3. Aqui eu preenchi todos, porque aqui, se a gente for contar todos aqui, ele vai dar 83 elétrons, ok? Então, se a gente contar tudo aqui, eles vão dar os 83 elétrons. Vamos lá. Então, quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Os elétrons de valência. Então, observe aqui que nesse caso, os meus 3 últimos elétrons bateu aqui no 6P, né? Só que a minha valência é essa aqui, ó. 6. Porque é o nível mais alto onde eu encontro elétrons. Ok? Então, qual o maior nível que tem elétron? Nível 6. Então, é o 6 aqui, que tem 5 elétrons. Eu tenho 2 no S e no 6P eu
tenho 3. Então, 2 mais 3, eu vou ter 5 elétrons, ok? Assim, na sua camada de valência, que é o último nível, ou o nível mais energético, então existem 2 elétrons. Porque eu vou ter aqui, ó, 2 nesse primeiro aqui, no 6s2, e 3 elétrons no 6p, ok? Então, quando eu somo, 2 e 3, 5. Então, quantos elétrons eu tenho na configuração eletrônica desse elemento aqui? Eu tenho 5. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim, né? Então, você sempre olha qual é o maior nível aqui que tem elétron. Não importa se ele é o último. O último poderia ser aqui, ó. Mas se ele chegou aqui no 6s, por exemplo, se fosse aqui, ó. Se fosse esse elemento aqui, 80, né? Se fosse um elemento com número atômico 80, então ele também ia ser o 6. Só que aqui eu só teria 2 elétrons. Como é 83, então são 5. Ok? Pronto, eu falei um pouco de número atômico, número de massa. Vamos falar mais um pouquinho sobre essas propriedades do átomo aí. O que é que torna um átomo de um elemento diferente de outro elemento? O que é que vocês acham? Como é que eu sei que um átomo de um elemento é diferente do outro? É o número de elétrons? É o quê? Eu acho que sim, o número de elétrons e vai depender da camada que os elétrons vai estar, né? Pronto. Então, para você saber qual elemento é aquele elemento químico, você tem que saber o número de prótons. Por quê? Dos elétrons, a gente vai ver nas próximas aulas que um átomo, como os elétrons estão lá na eletrosfera, e eles têm carga elétrica negativa, né? Eles têm carga elétrica diferente dos nêutrons. Então, um átomo pode perder um elétron ou até ganhar um elétron. A gente vai ver isso depois. Mas o que é que difere realmente um átomo de outro? Por exemplo, o átomo do carbono do átomo de boro é o número de prótons. Então, o que é esse número atômico? Nada mais é que o número de prótons. Então, a quantidade de prótons em um átomo é que eu digo que é o número atômico. E quando o átomo em si ele está no seu estado normal, esse número de prótons ele vai ser igual ao número de elétrons. Então, por exemplo, aqui nesse último caso, exercício que a gente viu, que eu falei, o número atômico dele é 83. Então, ele tem 83 prótons. E como a tendência é que eles tenham o mesmo número de elétrons, então o número de elétrons é o mesmo do número de prótons, ou seja, 83. Ok? Se o número de prótons deve ser igual ao número de elétrons, por exemplo, o carbono tem 6 prótons, e então ele vai ter 6 elétrons. E tem outra partícula no meio, porque lembra lá que os átomos tinham um núcleo, onde ele tinha 2 partículas, né? E na eletrosfera. Então, eu tenho os prótons e os nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera, correto? Então, e o número de nêutrons? Pode mudar? Ou não? Acho que não. Acho que não? Então vamos lá ver. Então, um átomo, vou falar um pouco da representação dele, porque aqui a gente falou de número atômico, né? Isso, o que é o número atômico? Número de prótons. Lembra das cargas positivas lá? Pronto. E o número de elétrons vai interferir em alguma coisa? Ou o número de nêutrons? Vai. Vai interferir em sua massa. Porque eu tenho um número atômico e eu tenho uma massa atômica, né? A representação basicamente é dessa forma aqui, ó. Z é o número atômico e A é a minha
massa atômica. O X aqui, ele representa qualquer elemento químico, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, o carbono. O C, que é o símbolo do carbono, e a massa do carbono, massa atômica, é 12, e o número atômico é 6. Então, quantos prótons o carbono tem? Eu pergunto para vocês. 6 também. 6, né? Ele vai ter 6. E esse número 12? Por que a massa é 12? Se ele tem 6 prótons, é por conta dos elétrons, dos nêutrons? Eu acho que é porque soma os elétrons com os nêutrons, aí dá 12 e fecha a massa. Eu acho. Então vamos lá. Ó, a massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. Aqui, como eu disse, é o elemento químico. E o número atômico é só o número de prótons. E os elétrons? Se a gente for observar, a massa é só a soma do número de prótons e de nêutrons. Os elétrons, a massa do elétron, comparada à massa do próton ou do nêutron, é desprezível. Por isso que ele não entra nesse cálculo. Ok? Então, essa massa aqui é a soma de quem? Do número de prótons mais o número de nêutrons. Essa massa atômica, porque massa a gente lembra o quê? De quilograma, né? De grama, tonelada. Então, como essa massa é muito pequena, na casa de angstrom, em gramas, então se utiliza uma certa unidade, que é essa aqui, ó, UMA, que é unidade de massa atômica. Então, um próton, ele tem uma unidade de massa atômica. Um nêutron, uma unidade de massa atômica. Então, esse 12 aqui é quando eu somo. Então, aqui, ó, 6 prótons, correto? Então, tem os seus 6 nêutrons, quando eu somo vai dar 12. Ok? Então, toda vez que vocês observarem isso aqui, em algum livro de química, o número de cima, lembra lá, que é a massa, e embaixo é o número de prótons. A massa é a soma dos prótons e dos nêutrons. Lembra lá só do núcleo. Os elétrons, eles são partículas minúsculas comparado com os prótons e com os nêutrons. Por isso que a massa dele é desprezível. Então, eu só consigo somar aqui, ó, prótons e nêutrons. Então, toda vez que eu tiver alguma representação desse tipo, de algum elemento químico desse tipo aqui, o número superior é a minha massa e o número inferior é o número atômico. Então, por sua vez, se eu for fazer a distribuição eletrônica, eu uso o número de baixo, que é o número atômico, já que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Correto? Outra forma. Correto? Entenderam? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Sim, sim. Agora, como é que eu acho o número de nêutrons? Pronto, boa pergunta. A gente vai chegar nela já. Porque, a priori, quando você tem um átomo totalmente neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons e igual ao número de nêutrons. Ok? Então, aqui eu estou tratando do carbono o mais simples possível, que ele tem o mesmo número de nêutrons. Ou seja, o número de nêutrons é igual ao de prótons. E, por sua vez, o número de elétrons. Então, dessa forma aqui, eu posso representar. Aqui eu só vou falar só rapidinho sobre a outra forma de representar, porque eu posso representar dessa forma ou dessa forma. Quando você tem um número superior e um número em cima e um número embaixo, na parte superior e na parte inferior só, então a parte superior é a massa, inferior atômico. Mas geralmente nas tabelas periódicas você vai encontrar essa representação aqui, ó, que o número atômico vem em cima, aí vem o símbolo e o nome e a massa atômica embaixo, ok? Então vocês podem encontrar dessas duas formas. Então a massa atômica ela sempre, né, sempre vai ser maior que o número atômico, ok? Agora vamos lá, um exercíciozinhos aqui para a gente falar sobre essa questão dos prótons e dos nêutrons. Ó, eu tenho um número em cima e tenho um número embaixo. Em cada um desses casos aqui, eu quero saber qual o número de prótons, de nêutrons e elétrons em cada um dos seguintes itens aqui. Como é que eu faço para achar o número de prótons aqui?
nessa letra A? Como faço, pessoal? Faz aquele mesmo esquema do outro aí que o senhor fez. Sim. Aí eu tenho 6 e 11. Vai, aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Prótons. Nêutrons. E elétrons. Esse número aqui, ele refere ao quê? O número superior do meu elemento. Aos nêutrons. Os nêutrons. Nêutrons Nêutrons e... Prótons. e Isso. prótons. Isso. Beleza, aqui é a soma dos prótons e os nêutrons. E esse número embaixo? O número atômico. Que é o número de... Dos prótons e dos elétrons. Isso, exatamente. Esse número inferior é o meu número atômico, que ele é referente ao meu número de prótons, que é 6, e o meu número de elétrons, 6. E esse 11 aqui? Quem é esse 11? Os nêutrons. São os prótons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons, a soma. Se eu tenho 6 prótons, eu vou ter quantos nêutrons aqui? 5. 5, exatamente. Ok? Então, nesse elemento químico aqui, olha, eu vou ter 6 prótons, 6 elétrons e 11 menos 6, 5 nêutrons. Porque essa parte superior é o quê? A minha massa atômica. É a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E nesse outro aqui, nesse outro caso, o número, observe, ó, 6, 6, 6. O que é que está variando de um para outro? A massa atômica. A massa atômica. Se os prótons são fixos, eu estou variando só o número de nêutrons. nêutrons. Então aqui eu tenho 5 nêutrons, vou colocar aqui em cima, 5 nêutrons. Aqui eu vou ter 6 nêutrons, 7 nêutrons e 8 nêutrons. Em todos os casos aqui, ó, eu tenho 6 prótons e 6 elétrons. 6 prótons, 6 elétrons. 6 prótons e 6 elétrons. 6 prótons e 6 elétrons. A única coisa que eu estou variando nesses carinhas aqui são o meu número de nêutrons, que está subindo, né? Um tem 5, outro tem 6, outro tem 7, o outro tem 8. A mesma coisa vai ser nesse aqui. Se o meu número atômico é 40, então eu tenho 40 prótons e 40 nêutrons. E o número 40 prótons e 40 elétrons, desculpa. E quantos nêutrons? A diferença, ou seja, 50, né? Correto? Confere, pessoal? Confere. Aqui a diferença vai ser 40 nêutrons. Então, agora observe o seguinte. Lembra lá que o que é que difere um elemento químico do outro? O que é que difere um elemento químico do outro? A massa. Não, a massa pode variar. O número, É o número atômico. isso, o número atômico. Ou seja, o que difere um elemento do outro é o número de prótons. Todo mundo concorda que esses 4 carinhas aqui são o mesmo elemento? Todo mundo concorda? De que esses... Sim. Sim. Sim, né? Porque o número de prótons deles são iguais. O que está variando é o meu número de nêutrons. Isso não importa. O que importa para saber qual elemento químico é o número de prótons. Então, aqui, ó, é o que os cálculos que a gente fez, né? Aqui, 5, 6, 7, 8.
para o número de nêutrons, enquanto o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é o meu número atômico que está aqui embaixo, ó, 6, 6, 6, 6, 40, 40. E o meu número de nêutrons é a diferença do número atômico para a minha massa. Então, essa diferença é equivalente aos meus nêutrons, ok? Se olharmos lá na tabela periódica, o elemento de número atômico 6 é o carbono. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 tipos de carbono. Carbono 11, carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, como os cientistas fazem datação de fóssil. Eles utilizam esse carbono aqui, ó. Datação por carbono 14. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho o mesmo elemento químico, só que com número de nêutrons diferente. Esse elemento aqui, o 40, se a gente olhar na tabela periódica, é o zircônio. Ele também tem um número atômico 40, só que o que é que está variando? O número de nêutrons. Quando ocorre essa variação, eu tenho os chamados isótopos. Estão lembrados disso aí? Isótopos? Não. Vamos lá. Marcador, texto, cor, tinta. Deixa eu clicar aqui na caneta. Então, toda vez que eu tenho um elemento químico com o mesmo número de prótons e eu estou variando a minha massa, aqui a massa atômica, tá vendo? Só está variando em cima, significa que eu tenho isótopos. Então, o meu C11, carbono 11, é isótopo do carbono 12, que é isótopo do carbono 13, que é isótopo do carbono 14. Deixa eu abrir um programinha aqui para mostrar a vocês. Não. Pode não ajudou. Deixa eu abrir novamente a aula aqui. Então, pessoal, ó, quando carrega aqui, basicamente para qualquer elemento, isso é válido para qualquer elemento, ok? Para qualquer elemento que ele tenha o número atômico igual, quando eu estou variando a massa, eu tenho nada mais, nada menos que elementos isótopos. Ó, só que o que acontece? Vamos lá. O número de prótons, se a gente pegar lá na tabela periódica o carbono, olha o que vai acontecer. O número de prótons, lembra da segunda representação lá? Que quando eu tenho o nome, ou o símbolo, o nome, a massa atômica já está embaixo, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, e em cima é o meu número atômico, que é o número de prótons e elétrons, né? Correto? Agora, o que acontece aqui? A massa do carbono, quando a gente pega a tabela periódica, ele tem uma variaçãozinha, que pode chegar aqui, ó, por exemplo, 12,011. Então, a massa dos nêutrons é 6,011? Seria isso? Hein? Quando eu tenho esse tipo de informação. Sim. Sim? Quem mais? Então, pessoal, quem acha que é o número, porque aqui a massa realmente é o número de prótons mais o número de nêutrons. Se o número de prótons eu já sei que é 6, o número de nêutrons é 6,011, a diferença, ó, Seria 5,9, sei lá quanto. a diferença, né? Pronto, ó. Quando temos elementos diferentes
com diferentes isótopos, que é o caso do exemplo aqui do carbono, a sua massa atômica deixa de ser a soma de prótons mais o número de elétrons e é calculada por uma equação. Essa é a equaçãozinha aqui que a gente calcula. Química sem ver uma equaçãozinha, né? Não tinha graça. Então, o que essa equação me diz? Que essa massa atômica real dele vai ser a massa do isótopo vezes a abundância do isótopo no meio ambiente. Ok? Então, vou pegar e fazer o somatório desse produto aqui, ó. Como? Deixa eu pegar e mostrar aqui. Deixa eu ver se abriu. Pronto, abriu aqui. Todo mundo tá vendo aqui o aplicativozinho? Sim. Pronto. Lá no exercício, né, a gente tinha um carbono 11, não é isso? Instável. Tá vendo que ele fica instável quando eu tiro um nêutron dele? Aqui, ó, ele tem 6 prótons, 5 nêutrons e 6 elétrons. Ó, a abundância dele na natureza, 0%. Então, se a abundância dele na natureza é 0%, professor, como é que ele existe? Então, geralmente, isso aí é feito em laboratório. Tem como fazer isso em laboratório, ok? Criar um isótopo. Então, isso aqui é o carbono 11, daquele nosso exercício anterior. Agora, se eu pôr mais um carbono aqui, ó, virou carbono 12, porque ele vai ter 6 prótons, 6 nêutrons, 6 com 6, 12, correto? E aí ele está estável. Só o que acontece? Esse isótopo, na natureza, você encontra ele em 98,93%. Então, de todo o carbono encontrado na natureza, esse isótopo aqui, ele é 98,93%. Mas não é 100%, correto? Correto? Não é 100%. Eu não encontro ele. Sim. Isso, né? Então, ele puro aqui, ó, a massa atômica dele, desse isótopo aqui, carbono 12, com 6 prótons e 6 nêutrons, como a massa atômica de cada um é 1, seria 12 aqui, ó, massa atômica 12. Correto? Só que o que acontece? Ele é encontrado 98,93%. Não é 100% ele. Então, vamos ver outro isótopo aqui, ó. Isótopo, o carbono 13. 1,7% desse carbono encontrado na natureza, ele pode ser carbono 13. Então, você pode ir na natureza e extrair, ao invés do carbono 12 aqui, você pode encontrar um carbono 13. A probabilidade é menor, 1%, comparado com os outros 98%. Só que existe. Observe que no K14, ele vai existir também traços, que esses traços que são utilizados para datar fósseis. Se vocês pesquisarem depois, datação do carbono 14, eles utilizam esse isótopo aqui para fazer a datação de algum fóssil. Seja árvore, seja um fóssil de um animal, entendeu? Então é esse carbono aqui, porque ele é instável. Então ele vai fazer uma reação com oxigênio que vai perdendo radiação ao longo do tempo. Isso aí depois vocês podem pesquisar com mais calma. Ok? Então, observem que cada isótopo desse aqui, ele tem um percentual de abundância na natureza. Então, aquela massa atômica lá, essa massa do carbono aqui, essa massa atômica, ele leva em conta a massa do isótopo vezes aquela abundância do isótopo na natureza. Ok? Aqui, ó. Como a gente teve aquele exemplo lá, que o carbono, ele 98,93%, ele é encontrado na natureza na forma de carbono 12 e 1,07% na forma de carbono 13, então a gente vai fazer uma soma desses produtos aqui. Multiplicar a abundância dele na natureza por essa massa e somar com o produto desse percentual aqui com essa massa. Ó, no primeiro caso, é um carbono 12, né? Então, qual a massa do meu isótopo? 12. Né? Se ele é 12,
Então, a massa dele vai ser 12, vezes o percentual que ele é encontrado na natureza. Aqui, ó, é 98,93%, né? Então, lembra que esse percentual aqui, ele está dividido por 100. Então, quando eu divido por 100, vai dar 0,9893. Como é o somatório, eu vou somar mais 13, a massa do próximo isótopo, que é o carbono 13, né? Se ele é carbono 13, qual vai ser a massa dele? 13. E qual é o percentual que ele é encontrado na natureza? 1,07. Então, quando eu executo esse produto aqui, eu vou encontrar aproximadamente a massa atômica de 12,011. Então, quando eu tenho alguns elementos químicos que possuem isótopos, que não são todos, então o cálculo é feito dessa forma. Eu não somo só o número de prótons com o número de nêutrons. Eu levo em consideração o percentual que ele é encontrado na natureza. Ok, pessoal? Ficou claro essa parte? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, vou voltar aqui só para resumir. Ok? Então, a gente tinha visto lá que a massa atômica, né? Aqui é o número atômico e aqui é a massa atômica. A massa atômica é o número de prótons e nêutrons, ok? Só que quando eu tenho elementos químicos que eu tenho isótopos, o que são isótopos é justamente essa parte aqui, ó, que a gente viu. Eu tenho o mesmo número atômico, só que eu tenho massas atômicas diferentes, ok? Então, isso é que é isótopo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que verificar qual o percentual. Isso em questão, pessoal, é dado, viu? Vocês não precisam decorar qual o percentual do C12, do carbono 12. Isso não é decorado, isso é dado. Então, viu? Não se preocupe, não. No caso Ok? da prova, o senhor vai colocar a quantidade de porcentagem que é encontrado na. Sim, sim, sim. Ou nós temos que descobrir? Não, isso aí é dado. Tem que ser dado. Então, aqui, ó. Como eu tenho o mesmo elemento químico e a minha massa atômica está variando de 11, 12, 13, 14, isso são chamados isótopos. Quando eu tenho elementos químicos que possuem isótopos, então eu tenho que fazer o cálculo da massa não mais pelo o somatório do próton, do número de prótons mais o número de nêutrons. Eu tenho que levar em consideração que a quantidade que ele é encontrado na natureza, que é em percentual. Então, eu vou fazer o quê? Peguei um exemplozinho aqui bem simples. Eu tenho 98,93% é encontrado de carbono 12. Então, vou multiplicar a massa. De onde é que surgiu esse 12? Ele não é carbono 12? Então, esse carbono 12 aqui, a massa dele é 12. A massa dele é 12. Só que ele é encontrado na natureza em 98,93%. Então, eu transformo esse valor aqui em percentual. Só dividir por 100. 98,93 dividido por 100, a vírgula vem para essa casa, então fica 0,9893. Mas, qual o próximo isótopo dele? Carbono 13, que é encontrado em 1,07. Então, transformo também aqui em percentual e multiplico pela massa. Aqui, como é carbono 13, então, eu sei que essa massa desse carbono aqui é 13. Você vai multiplicar e, no final, você somar o produto desse mais o produto desse, que vai dar justamente essa massa atômica aqui. Ok? Então, assim, se eu tenho um elemento químico que ele tem vários isótopos, por exemplo, ele pode ter o isótopo, se por acaso o isótopo 11, a gente viu que não, o isótopo 11 dele aqui, ó, não é encontrado na natureza, o isótopo, o carbono 11, só o 12. Tá vendo? O 11 não é só feito em laboratório. Então, como não é encontrado na natureza, então ele não entra na conta. Agora, se por acaso o carbono 11, 12, 13 tivesse um percentual de ser encontrado na natureza, então você iria usar todos. Como nesse caso aqui só tem 2, então só utilizar o produto da massa pelo percentual de cada um e somar.
ok? Agora vamos falar um pouco da tabela periódica. Então, essa tabela periódica foi... O pai dela foi esse cientista aqui, o Dmitri Ivanovich Mendeleev, que é um alemão. E ele descobriu que, na época, salvo engano, era 118 elementos químicos. Então, ele descobriu que os elementos químicos que eles haviam descoberto seguiam a ordem. Então, ele pegou esses elementos e fez uma divisão para ficar mais fácil de identificar esses elementos químicos, que é a chamada, até hoje, né, tabela periódica. Ele organizou esses elementos químicos em filas horizontais e ordem vertical. Quem já viu, quem lembra lá da tabela periódica, lembra que esses elementos químicos, eles são organizados de maneira crescente. Então, ele vai ter um número atômico crescente aqui, ok? Nas linhas. E o que é que acontece? Esses elementos, eles são organizados de uma certa forma e eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes quando estão próximos, organizados na tabela. Então, a gente vai ver lá os metais, os não metais. Então, todos esses elementos, quando eles estão próximos aqui na tabela periódica, a gente vai ver que eles possuem características físicas ou químicas próximas. Por isso que alguns autores chamam até as colunas aqui de família, porque eles são parecidos, ok? Então, como eu disse, ele é dividido em linhas e em colunas. Ó, lembra lá dos nossos subníveis, ó? 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Então, esses átomos, eles são organizados dessa maneira. Se a gente observar aqui as linhas, que são chamados de períodos, então eu tenho 7 períodos. Lembra lá que o átomo ele tem 7 níveis, que é a camada K, L, M, N, O, P, Q, né? As camadas do átomo. Então, dessa forma aqui, eles foram organizados. Então, os períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas que os átomos de tais elementos possuem. Então, quando você pega aqui, ó, um elemento na sexta linha, significa que ele tem o quê? Qual a valência dele? 6. Ok? Essa é a valência dele. Vamos pegar aqui, ó, vou abrir aqui uma tabela periódica, só para a gente ver. A gente fez a distribuição eletrônica, né? Distribuiu os elétrons em cada nível. Lembrando que o S, ele comporta 2 elétrons, P, 6, D, 10 e F, 14. Observem como é que está organizado aqui, ó. S, P, D e F. É dessa forma que a tabela periódica é organizada, pelos níveis de energia. E esses níveis de energia de valência desses átomos é que favorecem eles terem, quando agrupados, propriedades semelhantes, ok? Se a gente pegar aqui, ó, na primeira coluna e segunda coluna, a gente vai observar que a camada de valência dele é um S. Vamos observar aqui, ó, peguei a tabela periódica com o número, ó. Aqui, não sei se dá, não sei se vocês estão vendo, dá para ver aqui, pessoal, aqui um S1, dá para ver? Dá sim. Pronto. Então aqui, ó, vou dar até um zoom maior. Um S1. Qual a distribuição dele? A distribuição dele é o último elétron, que é o único, porque, ó, o número atômico dele é quanto? 1. Então, se ele só tem um próton, ele só vai ter um elétron. Então, lá na distribuição eletrônica, eu só vou ter um S1. Observe aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, qual o nível de energia desse elemento? Um S. Agora, se eu pegar esse da segunda linha, 2S. Ó. Ele vai ter 3 elétrons, o lítio. Então, ele vai ter um S2
e 2s1. Qual o elétron de valência? Qual a valência dele? Lembra lá que é o que tiver o maior número, ok, ó, 2. Então ele está no nível 2s. Ó, se a gente olhar aqui, ó, 2s, ok? E assim, ó, 3s, 2s. Então, é dessa forma aqui que você consegue fazer até a distribuição eletrônica só olhando para a tabela periódica, ok? Sem precisar fazer aquela parte todinha do diagrama de Pauling, exclusão de diagrama de Pauling. Então, a partir disso aqui, você conhecendo a organização da tabela periódica, como cada elemento se encontra, como é feita a distribuição eletrônica de cada tipo de elemento, então você consegue até tirar os números quânticos de maneira mais fácil. Vou para esse aqui, ó. Esse aqui, observem que o nível aqui, ele tá nessa linha, ele está na primeira, segunda, terceira, quarta. Então ele vai estar na quarta linha. Então o elétron vai de maior valência, de maior energia, ele está na camada número 4. Só que o meu último elétron, ele vai estar na 3. Se a gente for fazer a distribuição lá, ó, de qualquer um desses elétrons aqui, de qualquer um desses elementos que são chamados elementos de transição, se a gente for observar aqui, ó, pegar aqui, ó, essa terceira coluna, terceiro, 4s, porque ele está na quarta linha, e o meu último elétron vai estar aqui, ó, na 3d. Justamente uma distribuição da tabela. Então, todos os elementos que tiver aqui, ó, o último elétron vai estar no subnível 3D, só que a minha valência dele, a valência do elétron, que é o quão distante ele está do núcleo, eu tenho um elétron no nível 4. Meu último elétron vai estar aqui, ó, 3D1, beleza. Só que eu vou ter elétrons na camada 4. Então, como 4 é um nível maior que 3, então ele vai estar aqui. Assim como os outros, ó. Se eu pegar esse outro bloco aqui, que é os de baixo, a distribuição dele vai estar no F. Eles estão aqui, ó. Esses elementos aqui, eles vão estar aqui dentro. Se a gente observar aqui, camada de valência 6 e 7. Então, isso aqui ele é equivalente à linha 6 e esse aqui equivale à linha 7 da minha tabela periódica. Só que o último elétron vai estar aqui, ó, distribuído na camada F e aqui na camada F. Ok? Bom, aqui eu tenho os períodos, que são as linhas, e eu tenho o grupo ou as famílias. Os grupos ou as famílias, eles são divididos da seguinte forma, aqui, ó, na vertical. Enquanto o meu período eu distribuo horizontalmente, os meus grupos eu distribuo na coluna. Como é que funciona? A primeira família possui todos um elétron na última camada de valência. Se a gente for observar aqui a tabela periódica, todos dessa primeira aqui, ó, todos dessa primeira coluna, eles vão ter somente um elétron na última camada de valência. Aqui, ó, S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Ou seja, todos têm um elétron na última camada. Ok? Família 2, 2 elétrons. Por isso que aqui, ó, os elementos pertencentes ao mesmo grupo ou a uma mesma família na tabela periódica possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Observem que aqui na primeira família todos possuem um elétron. Na segunda, 2 elétrons. Na 13ª, por quê? Se a gente for olhar aqui, ó, a primeira, a segunda, aí a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 11ª, a 12ª, ele pula para a 13ª. Então ele pega essas duas primeiras colunas. Vamos esquecer
por um momento essa coluna do meio aqui, que esses elementos aqui estão inseridos aqui, e vamos para essa outra parte. Então, que aqui é a 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª. E elas são distribuídas dessa forma. Todos os elementos da primeira família têm um elétron, da segunda tem 2, a 13ª tem 3. Vamos conferir lá? Aqui, ó. 13ª tem 3 elétrons na última camada de valência, porque aqui, ó, tem um 2 e 1. No nível 2, eu tenho elétron no S2 e elétron no P1. Então, 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Que é na família 4. 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente, para todos os elementos. Na família 14ª, 4 elétrons. E aí vai aumentando, de acordo com a família. Tá vendo? 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6, 7 e 8. Então, quando você tem esses elementos na mesma família, provavelmente as propriedades físicas e químicas deles são bem parecidas. Ok? Ainda nessas famílias, a gente viu que essa tabela, a tabela periódica, ela é dividida dessa forma, né? Que a gente tem a primeira, a segunda, a 13ª em diante. Então, essas famílias aqui, que eu citei aqui, que tem ordem crescente do número de elétrons na última camada de valência, elas são chamadas elementos representativos. Então, a primeira família, a segunda, a 13ª até a 18ª, elas são chamados elementos representativos, que são formados pela primeira família. Todos esses elementos aqui, ó, da primeira família, na primeira coluna, eles são chamados metais alcalinos. O da segunda já são metais alcalinos terrosos. Observe aqui, ó. Os elementos pertencentes ao mesmo grupo ou à mesma família da tabela periódica possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Observem, na primeira família, todos são metais alcalinos. Por isso que chama família, porque eles têm algo em comum, são bem parecidos. Na segunda, são denominados metais alcalinos terrosos. Aí no 13º, se a gente pegar a tabela periódica aqui, ó, ele começa a fazer isso aqui. Aqui é a família do boro, o do carbono, do nitrogênio. Aí vem os calcogênicos, que é a família 16ª, os halogênicos e os famosos aí gases nobres. Gases nobres porque eles receberam esse nome, os gases nobres, porque aqui, se a gente for observar ele, ó, a última camada de valência dele é preenchida. Ó, 1s2, P6, P. Por quê? Na S eu consigo colocar quantos elétrons? 2. Na camada P eu consigo colocar quantos? 6. 6, 6, 6 e aqui P6. Então, como ele é todo, esses gases são todos preenchidos, aqueles orbitais lá são todos preenchidos corretamente com todos os elétrons possíveis, então eles têm baixa interação com outros. Então, por isso que o pessoal colocou os gases nobres. Ó, é difícil de interagir com outro, então eles são nobres. Pronto. Então aqui, ó, essa primeira coluna e essa segunda coluna são chamados os elementos representativos, que são da família 1, 2, aí pula para 13 até 18. São chamados representativos. Já aqui no meio, eu tenho chamados elementos de transição. Ó, esse grupo aqui rosa e esse grupo aqui mais marrom são chamados grupos representativos. Já esses carinhos aqui do meio, né, eles são chamados os elementos de transição. E eu tenho dois tipos. Eu tenho os elementos de transição externa, que são esses elementos aqui, ó, que tem elétrons mais energéticos. Os elétrons mais energéticos ficam no subnível D, tá vendo? Todos os elementos de transição, os elétrons mais energéticos, eles se encontram nessa camada D, no subnível D. Já os de transição interna, que são esses aqui que ficam abaixo da tabela periódica, eles
ficam no subnível F. Então, qual a diferença dos elementos de transição externa e dos transição interna? São onde os elétrons mais energéticos se encontram. Enquanto nos de transição externa, eles se encontram aqui nos subníveis D, os internas é F. Abrir a tabela periódica aqui. Aqui, ó. Todos os elétrons de valência aqui se encontram nessa última camada D, os últimos elétrons, os elétrons mais energéticos. Enquanto nesse outro aqui, você vai achar o F aqui, ó. Então, esses são a primeira e a segunda coluna, juntamente com essas outras colunas aqui, são os chamados os elementos representativos. Esses aqui são chamados elementos de transição interna e esses outros aqui são chamados elementos de transição externa. Observe aqui, ó, que alguns elementos ele têm algumas propriedades. Vou colocar aqui. Os amarelos, tá vendo? Todos os amarelos aqui são chamados metais. Essa escadinha aqui, ó. Então, essa escadinha. Depois tem os não metais. Começa no carbono e vai ter o iodo. Os artificiais que são feitos em laboratório, que são esses verdes. Os gases não metais. Então, aqui eu tenho uma série de gases que não são metais. Semimetais. E alguns metais líquidos, tipo mercúrio. O mercúrio aqui, ó, ele está entre os metais. Só que, em geral, os metais, por exemplo, ouro, prata, paládio, todos esses metais eles se encontram no estado sólido. E todos os metais, a gente pegar eles vão ter propriedades semelhantes. Eles são bons condutores, tanto de energia quanto de calor, entendeu? Só que um desses metais aqui, que é o mercúrio, ele se encontra no estado líquido. Então, aqui é basicamente como é que a minha tabela periódica encontra-se dividida. Aqui a tabelinha. Pessoal? Alouras? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Como é que estamos? Tudo certo. Tudo certo? Sim. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês. Cadê a listinha? Aqui. Ó, esses exercícios aqui, eu separei em 7 exercícios. Lembra lá que aí eu vou passar, vai ter uns exercícios valendo nota? Eu vou passar esses exercícios aqui bem simples do que a gente abordou nessa aula aqui. E eu queria que vocês, se possível, me entregassem até, deixa eu ver, hoje são 30, dá 15 dias a vocês, para vocês me entregarem essa primeira lista. Essa primeira lista eu vou botar valendo nota já no AVA, naqueles 1000 pontos que eu tenho de exercício, junto com o relatório. Então, eu vou fazer 2 listas, que essa é a primeira lista da primeira aula. Aí eu vou fazer mais algumas listas, e quando juntar tudo, vou dar a pontuação. As listas, todas as listas, eu vou ter que aumentar a pontuação dela para 800 pontos, e aí eu tô vendo a possibilidade, como eu falei no início, para quem chegou depois, da gente fazer um experimento, já que a gente tem essa possibilidade dessa aula online agora, fazer um experimento simulado. Pegar um simulador e a gente fazer um experimento, obter dados, e aí eu vou junto com vocês aqui, fazendo os cálculos no Excel, porque eu vi que tem gente que nunca mexeu no Excel, que é essa ferramentazinha aqui, ó. Mostrar alguns cálculos, como é que executa alguns cálculos nele. E para a gente tentar montar um relatóriozinho simples mesmo, só para a gente fazer alguns cálculos. Então, só por esse momento, né, que enquanto a gente não tem a aula prática em laboratório, eu vou tentar fazer simulado.
pra gente simular juntos aqui e fazer os cálculos também juntos. Pode ser? Pode ser. Pronto. Aí aqui, ó, eu separei 7 exercícios bem simples do conteúdo dessa aula de hoje. Então, se vocês puderem responder, aí eu vou encerrar aqui a aula e vou ficar no WhatsApp. Todos estão no grupo já? Aí se vocês vão tentando responder ela. E qualquer dúvida que surgir, aí vocês vão me procurando no WhatsApp para mim e tirando essas dúvidas, ok? Ficou alguma dúvida da aula, da tabela periódica, da classificação, da parte de isótopos? Como é que ficou? Deu para pegar bem o conteúdo? Deu para entender, legal. Deu para entender, né? Então eu vou compartilhar com vocês essa lista agora no grupo do WhatsApp, viu? E eu queria que vocês respondessem valendo, eu vou botar 200 pontos nessas 7 questões aqui. Depois eu vou passar mais uma outra lista. O pessoal, como eu já disse para o pessoal que foi na primeira aula, basicamente a prova não foge muito desses exercícios que a gente faz durante a aula, entendeu? Então, tente responder, tá bem tranquila essa lista. Então, tente responder qualquer dúvida. Me procure no WhatsApp, agora que a gente já está com meio de comunicação ligado aí, que é o WhatsApp, o nosso grupo. E qualquer dúvida, pode falar, ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Agora é para entregar tudo agora, não, né? Não, vou 15 dias. Beleza. Aí, próxima aula. Agora, sim, como são 7 questões, você tem 7 dias até a próxima aula. Se você responder uma questão por dia, aí, próxima aula, você já matou essas questões, né? Que são justamente esse assunto. Então, porque próxima aula eu já devo passar mais alguma lista do conteúdo que a gente vê. Porque o aprendizado mesmo fica nessa parte prática, de vocês tentarem responder o conteúdo visto aqui. Entendeu? Então, se vocês puderem responder o quanto antes, melhor. Agora, se porventura acontecer alguma coisa, 15 dias é o prazo de entrega. Então, vocês têm até dia 30, 16, dia 13. Até o dia 13. Entregar essa primeira lista. Tá ok? Combinado? Combinado. Pronto. E dúvidas, pessoal? Ficou alguma dúvida? A princípio tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Atividades, velho. O negócio é quando eu for fazer aí, pra não bugar. Pronto, mas como eu disse, eu vou estar no WhatsApp, qualquer coisa, qualquer dúvida. O pessoal das outras disciplinas, eu já criei um grupo também, aí o pessoal já tá tirando algumas dúvidas. Se eu puder, eu gravo um vídeo na hora e mando lá respondendo a questão, explicando o detalhe, se vocês passaram por alguma coisa. E eu vou fazer o seguinte, ó, semana que vem, que é dia 6, eu vou passar o gabarito delas, para vocês verem se acertou, se tá tudo certo. Pode ser? Que aí vocês vão ter ainda mais uma semana para quebrar a cabeça, vamos dizer assim. Ok? Ok, pode ser. Pronto, então, tchau, tchau, até a próxima aula. Qualquer coisa, pode chamar no Zap. Valeu. Beleza? Valeu, pessoal. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.